Bem-vindos ao Direito de Quinta Podcast, um podcast que esclarece suas dúvidas jurídicas de forma clara e sem burocracia para que você seja o proprietário da sua vida, de seus bens e viva de forma segura. Meu nome é Amanda de Moraes Souza, sou advogada de imóveis e patrimônio familiar e esse é o Leonardo, meu assistente. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Direito de Quinta Podcast e hoje é um episódio especial para a gente tirar dúvidas dos proprietários. Nós vamos aproveitar para responder as perguntas que vocês mandam nas redes sociais sobre herança, adjudicação compulsória, regularização de imóveis, então a gente vai aproveitar esse tempo para a gente conversar um pouco sobre isso. Respondendo as principais perguntas que vocês mandam e é um prazer mais uma vez a gente conversar sobre isso, espero que gostem. Exatamente. E um dos assuntos que a gente mais recebe nas redes sociais é sobre herança, sobre patrimônio, sobre questões que acontecem após o falecimento, né? E começando, eu queria saber, meu irmão sumiu por anos, agora apareceu querendo parte da herança, ele tem direito? Obviamente que sim, gente. As pessoas não deixam de ter direito à herança simplesmente porque não cuidaram do pai, não cuidaram da mãe, ficaram desaparecidos. Eles têm direito à herança simplesmente pelo fato de serem herdeiros, serem filhos. Então, eles têm sim direito à herança. Vamos falar se é justo ou não? Depende do caso. Às vezes o filho nunca esteve aí pro pai ou pra mãe. E outros filhos que cuidaram, ficaram ali e tudo mais, deveriam, se a gente for pensar em casos de justiça, receber mais? Muito provavelmente sim. Mas a lei não faz essa distinção. O filho que é filho vai receber. Então, na hora que você for fazer esse inventário, essa pessoa tem o direito, sim, a receber. E não tem como fazer um inventário ali, a divisão dos bens, sem levar em conta todos os filhos, todos os herdeiros. Até mesmo aqueles filhos que são considerados como fora do casamento, né, e tudo mais, ele precisa ser colocado, gente. Não tem como, porque senão vai anular o casamento. Opa, porque senão vai anular o inventário, vai dar o maior problema. Levem sempre em conta mesmo a pessoa sendo desaparecida, mesmo a pessoa sendo distante e tudo mais, ela tem que estar simplesmente por ser filho do falecido. Então, mesmo que não tenha vínculo, o que vale é o documento falando que é irmão, que é filho. Então é isso que é muito Exatamente. importante, né? Essa questão de você desaparecer e você não vai perder herança e também a pessoa não perde o direito da herança, né? Exatamente. Mas, lembrando que os pais que sabem que algum filho é mais participativo na sua vida e outros que são mais distantes e tudo mais, eles podem fazer instrumentos ali de planejamento sucessório para poder deixar isso organizado e privilegiar esses filhos que acompanharam ali durante a vida, tiveram esse vínculo mais próximo, como um testamento e tudo mais, deixando uma porcentagem maior para esses filhos, mas não deixa o filho que não participou com 0% de herança. Ele continua com uma herança, mas pode ser menor. E na situação, eu tenho um tio que ele prometeu deixar a casa pra mim, mas logo em seguida ele morreu e não deixou nenhum documento dando esse imóvel pra mim. Isso acontece muito, e principalmente pessoas que falam, mas todo mundo sabia que esse imóvel ficaria para mim. Mas se não tem um documento formalizado, ou seja, um testamento, ou mesmo uma doação feita em vida por escritura pública, não adianta ele ter escrito num papelzinho, deixo para fulana. E só isso. Não adianta. Não serve. Doação de boca não é válida. Então, se você tinha esse imóvel como prometido pelo seu tio, você tem que fazer o inventário, dividindo com os outros herdeiros, sim mesmo, você sabendo disso e todo mundo sabendo. Agora vai desses outros herdeiros fazerem a renúncia ou não da parte deles para ficar para você com relação a essa casa. Eles não são obrigados a fazer. É uma questão simplesmente de consciência. Mas existe também a possibilidade, se você ficar na posse desse imóvel e você continuar ali nesse imóvel cuidando como se dono fosse, arcando com dívidas de IPTU, conta de água, conta de luz, passando um determinado tempo de posse, que seria mais ou menos 10 anos, você pode entrar com o uso capião desse imóvel e ficar com o imóvel só para você. Mas agora, de forma imediata, não é possível fazer isso, passar só para você mesmo, seu tio querendo, porque ele não deixou nenhum documento formalizando essa vontade dele, infelizmente. E meu pai, ele fez um testamento só pro filho do segundo casamento. Eu posso contestar? Ele fez um testamento, mas falando o quê? Dando
qual parte para esse filho? Porque o seu pai pode sim dar uma parte maior para esse filho do que para você. Ele tem que manter ali uma porcentagem específica para você com base na lei. Ou seja, seu pai foi fazer um testamento. Ele tem que deixar 50% do patrimônio dele reservado para os herdeiros necessários. Vamos supor que ele só tenha de herdeiros necessários, ou seja, ascendente, descendente, cônjuge, só tem vocês dois, você e o seu outro irmão. Então, esse 50% ele não pode mexer. Tem que ficar ali guardado para você e para esse outro irmão. Então, você tem 25% e o seu outro irmão tem 25%. Agora, com os outros 50%, o seu pai pode, sim, ter deixado os 50% para ele. E aí, o seu irmão ficar com 70%. E o seu irmão ficar com 75%. Não tem problema nenhum. Isso é totalmente válido e não tem o que você contestar. Agora, se seu pai fez um testamento falando que deixaria tudo para o seu outro irmão, ele vai ser invalidado, com certeza, você pode contestar. Não vai ter nenhuma validade depois, porque ele tem que deixar obrigatoriamente esses 50% para os herdeiros necessários, tá? Pode ficar tranquilo. E quando vai formalizar esse testamento, o cartório ele orienta esse tipo de legislação que não pode doar, né, todo o patrimônio disponível para um filho só? Acontece esse tipo de orientação? Sim, a maioria dos cartórios oferecem esse tipo de orientação quando a pessoa vai fazer o testamento no cartório. Obviamente que é importante você ter um advogado ali para poder te orientar quanto a isso e te dar mais base jurídica para você formalizar o testamento. Mas lembrando que muita gente não faz o testamento no cartório. Faz o testamento particular ali, sem nenhuma orientação, tanto de cartório quanto jurídica, e acaba fazendo sozinho ali errado. Então, é importante levar em conta isso. Não é porque a pessoa fez o testamento, vamos lembrar, não é porque a pessoa fez um testamento que ele obrigatoriamente vai ser cumprido e ele é válido, tá? Mesmo sendo feito no cartório. Ele precisa seguir algumas regras e na hora que ele falecer, não é imediatamente vai passar para quem ele colocou no testamento. Não, tem que abrir uma ação de confirmação e validação desse testamento para ver se todas as regras foram seguidas e aí o testamento vai ser cumprido. Agora, não é imediato e tem que seguir algumas regras. Se não seguiu, é como se nunca tivesse feito. Certo. Por isso que é muito importante, né? Mesmo ele sendo particular, ele tem algumas regras que tem que ser seguidas, senão ele não vai ter validade e acaba que as vontades nem vão ser seguidas de acordo com, né, Imagina, como você foi faz escrito. um testamento achando, agora está tudo resolvido. Aí você colocou, por exemplo, para ser testemunha uma pessoa que vai receber o patrimônio. Gente, invalidação na certa. Exatamente. Então, se você pensar em fazer um testamento, procure um advogado especialista para você ficar tranquilo mesmo, já que você está fazendo testamento, para ficar tranquilo com relação aos seus bens, já faz da forma correta, com orientação jurídica. Agora, já que a gente tá falando de bens, tem uma pergunta aqui muito interessante que chegou pra gente e que ela acontece com bastante frequência. A casa está no nome da minha sogra, mas quem pagou tudo fomos eu e o meu marido. Isso pode dar problema? Com certeza. Porque se ela tá no nome da sua sogra, primeiro de tudo, se ela quiser vender hoje, ela vende. Ela não precisa da autorização de vocês. Tudo bem que vocês têm uma posse ali, pode ser questionado isso, mas ela tem poderes para vender a propriedade. Certo. Ok? Segundo ponto, se a sua sogra falecer antes de passar esse imóvel para vocês, aí o imóvel não vai voltar para vocês porque vocês fizeram um pagamento. Esse imóvel vai ser passado para os herdeiros dela. Então, se você tem um sogro, se você tem cunhados, tudo isso vai ser repartido com a parte da família, tá? Exatamente. Outro ponto. Mesmo que, vamos supor, só tenha o seu marido como herdeiro dela, vai o imóvel realmente para o patrimônio dele. Como é herança, não vai ser comunicado com você. Então, se vocês vierem a se divorciar no futuro, você não tem direito nenhum dessa casa. Meu Deus. Então, quais são as orientações nesse caso? A orientação que eu dou é: faça o mais rápido possível uma doação de por escritura pública desse imóvel para você e para o seu marido, tá? Lembrando, não só para o seu marido, para você e para o seu marido, tá? Para que ambos sejam proprietários de fato desse imóvel e que vocês não tenham problema. Se você fizer uma compra e venda, como você não está pagando nada para ela, pode ser uma simulação, então vai ser invalidado. Então, faça uma doação o mais rápido possível via escritura pública e registre.
Pra não ter. Mas agora, esse risco. tipo de compra, né? Comprar no nome de outra pessoa, pagar no nome de outra pessoa, não é muito recomendável, né? Justamente por conta disso, né? A gente não sabe o que acontece no dia de amanhã e um imóvel que você tá pagando pode ser que nem fique pra você. Exatamente. Pra morrer, basta estar vivo e você nunca Exatamente. sabe o que pode acontecer. Então, se você pagou, o imóvel é seu de fato ali, regularize e passe pro seu nome. Claro que mais pra frente vão assim, mas eu tinha direito a usufruir esse imóvel, porque eu tô arcando com tudo aqui. Tem essa possibilidade, mas é muito mais rápido você fazer a Sim. doação em vida ali e terminar o mais rápido possível. Exatamente, já se livrar dessa pendência aí, né? Uhum. Aí tem uma pergunta aqui também. Meu marido colocou o imóvel em nome do filho do primeiro casamento. Eu posso ser prejudicada? Sim, você pode ser prejudicada, mas a gente tem que levar em conta 2 pontos principais. Primeiro, ele comprou esse imóvel para colocar já no nome do filho e esse filho ter essa herança já, esse adiantamento de herança, foi com o objetivo de beneficiar o filho ou foi com o objetivo de ficar no nome do casal de fato e vocês morarem nesse imóvel? Porque se for para o benefício do filho, não tem nenhum problema quanto a isso. Tá? Ele fez essa doação e esse adiantamento de herança. Agora, se for para o benefício de vocês, como casal, vocês vão morar nessa casa e tudo mais, é errado ele fazer isso, porque apresenta como uma tentativa de fraude. Porque se vocês têm um casamento na comunhão universal de bens ou na comunhão parcial de bens, que é a mais comum, você pegar um bem que é do casal, que obrigatoriamente foi pago por vocês, né? No nome de terceiro, é uma tentativa de fraude, porque se você vier a se divorciar dele mais pra frente, não teria nenhum patrimônio no nome de vocês, sendo que, de fato, esse patrimônio é de vocês. Então, fique atenta quando isso for acontecer, lembrando que se estivesse no nome de vocês e for passar pro nome do filho, precisa da sua assinatura, mas o que acontece mais é da pessoa pegar o dinheiro e já comprar no nome do filho, pela chamada doação modal, que a gente chama, né? Não passa em nenhum momento, passa na propriedade no nome de vocês, já se compra no nome do filho. Ele pode estar pensando nisso em já adiantar a herança, mas pode sim ser uma possibilidade de fraude. Exatamente. Então fique atenta, porque pode te prejudicar. Isso. São questões que a gente tem que se preocupar, né? Porque são muitos detalhes que podem realmente causar muitos problemas, né? Não, e futuramente. eu tenho um caso que já chegou pra mim, que o pai já tinha um filho, teve depois um outro casamento e teve um outro filho. E ele tirou todos os bens dele e colocou no nome da nova esposa. Gente, olha a confusão que isso pode dar. Se ele pegou e doou e deu tudo pra nova esposa, se ele se divorciar dela, ele fica sem nada. Exato. O outro primeiro herdeiro também não recebe nada se o pai falecer. Isso aqui é uma clara tentativa de fraude para prejudicar o herdeiro anterior. Então, não é porque foi feito em vida e tudo mais, e que está registrado, que está perfeito. Pode sim ser questionado se foi feito de má fé para prejudicar uma outra pessoa. Mas é importante a gente falar também que são pontos que são prováveis que houve fraude, que houve simulação, só que leva tempo, leva desgaste, então é melhor a gente prevenir isso do que esperar que aconteça esse tipo de situação para que você tenha que buscar atrás dos seus direitos, né? Exatamente. Fique atento, vai juntando, veja o que está acontecendo, se seu pai, por exemplo, se ele já é idoso, se ele está sendo de alguma forma coagido a fazer alguma coisa ou sendo influenciado, tem que ficar atento, gente. Infelizmente acontece. Exatamente, é o que você falou, para morrer basta estar vivo, né? Exatamente. E ele pode se prejudicar por si mesmo. Se ele pega e coloca tudo no nome de uma esposa, que garante que ela não vai embora, né? Pois e ele fica sem nada. Exatamente, é muito complicado. E agora você estava falando de testamentos particulares com muitos erros, e a gente entra também em documentos que são feitos de forma irregular, que são os conhecidos contratos de gaveta, que é uma armadilha que acontece, muita gente faz, e ele aparece muito aqui pra gente no escritório. Então já vou começar perguntando pra você essa questão aqui que mandaram pra gente. Comprei a casa só com contrato de gaveta. Agora o dono quer desfazer o negócio. E eu, como fico? Essa daí eu não sei, hein? Fala aí. Que eu também fiquei curioso agora. Bom, se você comprou um imóvel com contrato de gaveta, essa pessoa era proprietária, você já pagou tudo. Não tem por que esse dono querer desfazer o imóvel, é uma má fé dele, né? Não é só porque você ainda não registrou no seu nome, não fez escritura,
que esse documento feito com o proprietário pode ser invalidado, tá? Obviamente que se já tivesse registrado no seu nome, você ficaria mais tranquilo porque já registrou no seu nome. Mas não pode, o contrato entre as partes, ele é válido, tá? Ele só não transferiu de fato a propriedade. Então, vocês fizeram aquele contrato de compra e venda, você já pagou, você já cumpriu as suas obrigações e agora a obrigação desse vendedor é passar o imóvel para o seu nome assinando a escritura pública de compra e venda. Se ele se recusar, falar, cancelei, quero o imóvel de volta. Primeiro, que ele não pode fazer isso, seu contrato tem que estar prevendo a possibilidade de existência, obviamente. Mas se você já quitou tudo da sua parte, ele não pode fazer isso. E se ele se recusar a fazer a escritura, assinar a escritura porque ele não quer mais, que ele quer o imóvel de volta, você pode entrar com procedimento de adjudicação compulsória, tanto no cartório quanto na justiça, juntando esses documentos, obviamente, o contrato de compra e venda, o comprovante de que você quitou tudo, e fazer essa transferência mesmo sem ele querer, mesmo ele brigado ali com você, tá? Então, não, ele não pode pedir o cancelamento do contrato se você já quitou tudo, tá? Mas é aquela questão. Ainda tá no nome dele. Ele pode criar uma dívida ali e colocar pra penhorar esse imóvel. Essa questão do contrato de gaveta, ela chama muita atenção, porque ele é um método muito utilizado por muitas pessoas. E eu queria que você explicasse como que eu faço pra saber se eu tenho um contrato de gaveta em casa. Na maioria das vezes, as pessoas não fazem um contrato de gaveta com o objetivo de deixá-lo na gaveta, tá? O contrato de gaveta é o contrato de promessa de compra e venda ou de compra e venda de imóvel que nunca foi levado a registro, ou seja, não virou uma escritura pública e não deu origem à transferência do imóvel. Então, se você tem um contrato que você firmou ali de compra e venda de um imóvel e ele nunca fez de fato a transferência da propriedade, você tem um contrato de gaveta. Então, existem pessoas, sim, que falam, vou fazer um contrato de gaveta para isso, que já estão erradas. Mas tem pessoas que realmente fizeram um contrato para depois fazer escritura e tudo mais, mas aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho que não gerou a escritura e depois o registro. E aí esse contrato se transformou num contrato de gaveta. Então são várias situações. Por exemplo, o vendedor morreu. O vendedor pode ter morrido. Você pode perder o contato, né? Tem gente que no momento não tem dinheiro para fazer escritura. Aí vai deixando. E aí pode até perder esse contrato, que é pior. Ou pode ocorrer várias coisas ali para que esse contrato fique na gaveta. Muitas das vezes o contrato realmente fica guardado ali, porque a pessoa acredita que já está garantido. Já está com tudo feito, tá? Mas o contrato que você fez com o proprietário, mesmo você já tendo quitado, não te dá a propriedade. A única coisa que te garante a propriedade é você ter o seu nome na matrícula do imóvel como adquirente. O contrato não importa. Ele pode estar lá com assinatura reconhecida em cartório e tudo mais. Ele não te deu a propriedade. Exatamente. Você só é realmente proprietário do imóvel com o seu nome na matrícula. Então você vai lá, compra o imóvel, paga tudo certinho e você pode estar morando nele sem saber que ele é seu. Exatamente. Né? Você acha que ele é seu, mas ele não é seu. Porque vamos lembrar que se não está lá na matrícula do imóvel como seu, vamos supor que essa pessoa, o proprietário que consta lá na matrícula como proprietário do imóvel, faça uma dívida. Pois é. Exatamente. Ainda no nome dele. Então vai ser empenhorado no nome dele. E aí, como que você faz? Você vai ter que entrar com o procedimento, mostrando seu contrato de gaveta, contratar advogado, mostrar que você já tem esse bem. E organizar tudo isso vai ser muito custoso. Então, a orientação é sempre, não deixe o seu contrato virar um contrato de gaveta. Isso. Faça o contrato, cumpra tudo que está ali e depois faça a escritura pública e registre no seu nome. Lembrando que a escritura pública é sempre obrigatória com imóveis com valor de mais de 30 salários mínimos, que a gente sabe que é a maioria dos imóveis aqui no Brasil. Então, se o seu imóvel for menos de 30 salários mínimos, você pode levar esse contrato de compra e venda para fazer o registro no seu nome lá na matrícula do imóvel. Se ele for mais de 30 salários mínimos, você precisa fazer a escritura. Então, faça a escritura pública o mais rápido possível com a assinatura dos proprietários e depois registre no seu nome. Só assim você é realmente proprietário do imóvel. De qualquer outra forma, você não vai ser se você fez um procedimento de compra e venda. Mas aí é que eu te pergunto, beleza, eu tenho um contrato de gaveta,
Decidi aqui que, meu Deus, tô aqui sem a propriedade do meu imóvel. Qual que é a solução para eu transferir esse imóvel pro meu nome? Na maioria das vezes, quando a gente tem um contrato de gaveta, a solução para poder passar para o nome é a adjudicação compulsória. Porque na adjudicação compulsória, você demonstra com o contrato e com os comprovantes de que você pagou e quitou tudo que está no contrato, que você tem direito a ter esse imóvel no seu nome. Então, através desse procedimento de adjudicação compulsória, a gente faz essa transferência e o registro no seu nome no final. Mas lembrando que tem que seguir alguns requisitos básicos, né? O contrato tem que seguir algumas orientações mínimas, o imóvel tem que estar individualizado e tudo mais. Quem vai fazer isso é um advogado especialista na área, vai analisar isso aqui. Agora, a gente pode fazer isso tanto no cartório, que é bem mais rápido, ou na justiça. Vai depender de cada caso, mas existe solução para o contrato de gaveta. Eu já perdi o contrato, eu não tenho os comprovantes de quitação. Quer dizer que eu não consigo regularizar o imóvel para o meu nome? Não, você consegue sim. Mas aí vai ser pela posse, pelo tempo de que você está ali nesse imóvel agindo como dono fosse. E aí a gente tem os prazos que vão ser diferentes para cada tipo de imóvel e cada área do imóvel. Normalmente, se você vai estar morando dentro desse imóvel e você não tem nenhum documento comprovando a sua aquisição, vai ser o prazo de 10 anos. Então, existe solução para transferir o imóvel mesmo com o contrato de gaveta. Você só precisa procurar um advogado especialista na área para que ele resolva isso o mais rápido possível e te oriente. Exato. Sobre o melhor caminho. Então, se você tem um contrato de compra e venda e você tem o termo de quitação de que você realmente pagou esse imóvel, muito provavelmente você pode buscar a adjudicação compulsória, que é uma forma de transferir esse imóvel para o seu nome e você evitar possíveis desentendimentos com essa relação contratual aí, né? Sem contar que o imóvel já desvalorizou um monte. Exato. Né? Só pelo fato de não estar no seu nome. E outros problemas que você pode ter, né? Você não consegue passar para os seus filhos, você não consegue vender com financiamento. Então, assim, você tem muitos malefícios de não ter um imóvel no seu nome. E nada mais justo do que você pagou, você trabalhou, você está morando nesse imóvel e do imóvel está no seu nome. Já imaginou? Você paga o seu imóvel por 300 mil, vamos supor. Ah, quanto vale o seu imóvel? 300 mil. Irregular, ele vale 30% a menos que isso. Então, é muito importante que faça essa regularização. Exatamente. E agora, voltando um pouco aqui para as perguntas, vamos falar também de um assunto que, nossa, chega bastante pergunta e bastante dúvida sobre isso. Meu inquilino não quer sair mesmo sem pagar aluguel. Como faço para tirar sem me complicar? Se o inquilino não está pagando, ele está descumprindo o contrato. Se ele descumpriu o contrato, cabe a rescisão e aí o possível despejo dessa pessoa, despejo judicial. Então, qual que é o prazo, por exemplo? Quanto tempo que ele pode ficar sem pagar? O prazo de pagamento vai ser organizado ali dentro do seu contrato de aluguel. A partir de 2 meses, eu posso requerer o despejo. A partir de 1 mês, tem que mandar uma notificação extrajudicial e depois requerer o despejo. Então, precisa seguir o que está no contrato, porque é uma negociação entre vocês. Mas a ordem é o seguinte: primeiro, manda uma notificação extrajudicial. A pessoa está em atraso? Mande uma notificação extrajudicial, dando prazo para que ele quite o valor em aberto ou saia do imóvel, né? Se ele não fizer nenhum desses dois, aí você tem a possibilidade de fazer o despejo. Aí vai caber também as possibilidades, se vai ser um despejo liminar, ou seja, se ele não entrou despejo liminar, que vai ser mais rápido, né, que é assim, imediato. Agora, se ele deixou algum tipo de caução, garantia e tudo mais, às vezes não cabe o despejo liminar. Vai ser de cada caso. Mas o caminho que você tem para poder tirar esse inquilino é, primeiro, mandar de notificação e depois entrar com ação de despejo, que pode ser liminar, que é mais rápido, ou não, e um advogado imobiliário vai conseguir te orientar especificamente do seu caso e com base no contrato de aluguel que você firmou com ele. Mas ele não pode ficar lá, não quero sair. Mas é uma situação complicada, Não quero né? sair. Não, é complicado. Por isso que é importante você ter um contrato de aluguéis bem firme. Existem imobiliárias, por exemplo, que eu conheço aqui, que colocam um prazo de 15 dias. 15 dias não pagou, já começa a mandar notificação extrajudicial. Deu 1 mês, já começa o procedimento de despejo. Então, assim, vai do contrato e do que é bem aceito entre as partes na hora de firmar esse contrato de aluguéis mesmo. Perfeito. E falando também sobre o aluguel, muito se discute na hora da entrega das chaves, né? Porque
sempre tem que fazer uma vistoria quando for entregue as chaves. E pode ser que a imobiliária ou a pessoa que alugou, ela conteste essa vistoria e peça para que você faça os reparos. Pode isso? Ele pode sim pedir para que vocês façam os reparos, mas ele não pode te impedir de entregar as chaves. É um dever do locador receber as chaves na hora que você sai, tá? Independente se deixou a casa uma bagunça, se não fez os reparos e tudo mais. O que normalmente é orientado? Você tem que devolver as chaves, eles vão fazer uma vistoria ali, mostrando, tem isso, isso e isso para arrumar. Você pega a vistoria inicial, vê realmente se aqueles tipos de apontamentos precisam mesmo ser ajustados ou não, se são abusivos, o que ocorre bastante, de pedirem para você organizar coisas que na vistoria inicial já estava. Lembrando que desgastes do tempo comuns do uso não são obrigatórios de você arrumar. Então, por exemplo, a porta ali de usar tanto a maçaneta, ela acabou ficando um pouco mais frouxa. Aham. Normal de uso, gente. Não tem o que você requerer que, eu quero uma maçaneta maravilhosa agora, nova. Não. Desgastes de uso normal não podem ser obrigatórios de troca, tá? Pelo inquilino. Então, você viu, tá, ok. Tem algumas coisas que precisam ser feitas. O locador tem que mandar alguns orçamentos mostrando ali quanto que ficaria para arrumar para o inquilino. O inquilino pode fazer o pagamento ali, ou se ele não fizer o pagamento e for devido de fato, o locador tem que entrar com uma ação cobrando. Então, ele não pode impedir você de entregar chaves, porque se ele impedir você de entregar chaves, vai ficar rolando aluguel e ainda essa sua obrigação de arrumar o imóvel. Só pode correr, então, a obrigação de você arrumar o imóvel. Ali, naquele momento que você entregou as chaves, para de cobrar o aluguel, tá? E aí, pode ter eventuais multas ali, porque deixou o imóvel bagunçado, entre outras coisas, né? Mas não se pode impedir a entrega das chaves do imóvel porque está pendente alguma coisa. Seja valores de aluguel, seja reparos no imóvel. A pessoa tem direito, sim, a entregá-los. E aí, qualquer outro questionamento vai ser resolvido por fora, por outra ação, porque já se tem um contrato, Exatamente. a vistoria e tudo mais, demonstrando eventuais danos que ocorreram ali. Então, não pode, gente, de verdade, não pode. E o que fica mais importante, né, que você tem que se atentar, é que se você está prestes a entregar o seu imóvel, vai passar por isso, procure um advogado que é especialista na área, que ele vai poder te orientar. Porque, além disso tudo, a gente tem que respeitar alguns prazos, né? Essa vistoria tem um prazo para você contestar. Então, assim, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença na hora de você entregar essas chaves e acabar com essa relação. Isso porque já chegou aqui pra gente, né? Exatamente. Uma vistoria final que trouxeram com, 12 páginas de pontuamento. A gente pegou a vistoria inicial e foi... Isso aqui não, isso aqui... Exatamente. Isso aqui não tem base. Aí voltou uma folha que era voltou uma vistoria de 12 páginas com 3. Falando, realmente. Então, assim, fiquem atentos e convoquem profissionais para te ajudarem, porque pode ficar muito caro. Exatamente. E sobre a questão da pintura, quando você entrega o imóvel que é alugado, você é obrigado a pintar tudo, fazer toda uma pintura nova pro imóvel ou não? Na maioria das vezes, sim, porque na hora que ele é entregue com uma pintura nova. Certo. Tá? Então, se ele for entregue com uma pintura nova, na hora de você devolver, você tem que fazer a pintura novamente do imóvel, tá? Porque a gente sabe que com o dia a dia acaba sujando, acaba tendo algumas coisas e é de praxe que se pinte o imóvel na hora de devolvê-lo. E normalmente tem as orientações ali na vistoria inicial sobre qual cor que era, qual padrão que era e tudo mais, e você tem que sim que seguir o que estava ali, tá? Infelizmente é assim, e para os proprietários é muito importante porque você entregou o imóvel nessas condições, bom para morar e para essa pessoa ficar um tempo ali. Então tem que sim que ser cuidado e entregue com uma pintura nova. Agora, se você recebeu com uma pintura toda lascada, você não é obrigado a pintar depois, no final. Você tem que entregar o imóvel nos mesmos termos que você recebeu. Certo. Não, nem melhor nem pior, nos mesmos termos. Então, se te obrigarem a pintar e você recebeu sem pintura, não é cabível. Agora, você tem que ter as provas de que você recebeu sem pintura. Então, o termo de vistoria
no recebimento do imóvel, ele é muito importante para ambas as partes. Exatamente. Ele é muito importante, tanto para o proprietário saber, isso aqui foi quebrado, isso aqui não foi. Mais para frente, na hora que for receber o imóvel, tanto para o inquilino se proteger mais para frente se falarem, você quebrou isso, mas já estava danificado. Tais pontos. Então, levem isso em conta sempre. Importante, façam fotos de tudo, vídeos. Quanto mais você tiver material para provar que você recebeu o imóvel de um jeito, né, da forma que você pegou, é melhor para você. Então, vamos prevenir esse tipo de desgaste. Gente, essas foram algumas das perguntas que a gente recebe. A gente recebe muitas perguntas. A gente falou sobre aluguel, contrato de compra e venda, um pouco sobre herança, testamento. Mas existem muitas outras perguntas que vocês podem querer que a gente responda. Então, se você tiver qualquer tipo de pergunta, tanto da minha área quanto da área de direito de outros profissionais, não deixe de comentar aqui nos comentários ou me mandar toda quinta-feira no Direito de Quinta, que ocorre nos meus stories no Instagram, @adv.amandademoraes, que vai ser um prazer voltar aqui respondendo essas perguntas ou mesmo te responder lá nos stories, né, Leonardo? Exatamente. Esse é o principal objetivo do nosso podcast, que é trazer explicações da área do direito de uma forma mais descomplicada, para você tirar suas dúvidas, né? Porque a gente entende que é muito burocrático, então a gente tá aqui para facilitar o entendimento desses assuntos. Então, se você tem alguma dúvida também, envie essas perguntas lá no Instagram do podcast, @direitodequinta.podcast, e também lá você vai ficar por dentro de todos os episódios que vão vir aí pela frente, e a gente fica muito feliz de vocês acompanharem e comentarem com a gente e curtirem todos os episódios no Spotify e no YouTube. A cada 2 semanas tem episódio novo, não só da área de direito imobiliário, quanto de outros profissionais. A gente já tá com uma lista, assim, incrível de futuros convidados aqui. Eu acho que vocês vão amar. Então, não se esqueça de seguir, inclusive, aqui o nosso podcast, se você estiver ouvindo no Spotify, se inscrever aqui no canal, se for no YouTube, e eu espero você para os próximos episódios. Até a próxima e muito obrigado por assistirem. Tchau!